Olá, pessoal. Nessa parte do capítulo 7.5 do abate dos animais da OIE, a gente vai tratar das aves, né, e das características dela na sua condução e também da estrutura onde esses animais vão ser acomodados dentro do frigorífico do abatedouro. Então, quando a gente pensa nas aves, elas são diferentes, principalmente os frangos, das outras espécies, né? Até mesmo pelo seu tamanho. Então, a gente vai transportar essas aves dentro das caixas, né, que tem que ter uma densidade adequada de acordo com as condições climáticas. Por quê? As aves precisam de uma movimentação de ar ao redor delas dentro da caixa para que haja troca de calor com o meio ambiente. E se eu colocar muita ave junto no frio, no calor, né, essas aves não vão conseguir termorregular e podem até morrer por estresse por calor. Já o frio também é verdade, o oposto também é verdadeiro, né? Então no frio também eu preciso ter uma densidade adequada com o frio. Então isso pode variar e tem cálculos que ajudam a gente a encontrar essa densidade adequada no transporte das aves. É, é, essas aves também elas devem ser descartadas, né, antes da pendura, por exemplo, aves fraturadas, né, ou com algum problema que não possa ser pendurada para o abate. Então é importante que essas aves que tenham algum problema que posteriormente vão ser descartadas no frigorífico, né, não vão ser abatidas, elas sejam mantidas e feito o sacrifício na granja para que se evite o transporte desses animais, né? Então, para aves, a porcentagem de frangos, né, com asa quebrada ou deslocada não pode ser superior a 2%, ainda que o objetivo final, né, não seja mais do que 1%, mas esse 1% ele ainda está em estudo, então o que o capítulo 7.5 traz para a gente é não pode ser superior a 2%. Além disso, eu preciso ter cuidado com a caixa que esse animal vai ser transportado, né? Então, por exemplo, aqui a gente pode ver uma caixa que está quebrada e a ave consegue colocar a cabeça para fora, né? Então, eu não posso ter uma caixa nessa condição de transporte para esse animal, né? Inclusive, ele pode causar uma injúria, um machucado nele em decorrência dessa caixa quebrada. Então eu preciso tomar cuidado com isso. Outra coisa que era muito comum, hoje várias empresas já têm se melhorado, né? É a abertura da tampa superior dessa caixa. Então, às vezes a gente via frango saindo, né, da caixa ainda no caminhão. Então, isso precisa ser cuidado também. Hoje em dia as empresas já têm um controle melhor disso do que se tinha antes, e o capítulo 7.5 traz isso para a gente, né? Dos cuidados que a gente tem que ter com as aves durante o transporte. Então, como eu disse para vocês, né, a gente não deve. Então, aqui nessa foto central, a gente vê uma ave com problema locomotor, né, e que ela não vai ser abatida no frigorífico, ela vai ser descartada antes da pendura. Então, essa ave ela não deve ir para o frigorífico, né. Então, esse é um ponto importante que a gente tem que considerar. Outra coisa, e ele traz isso muito claro, é o alinhamento das caixas no caminhão. Então, como essas caixas devem ser alinhadas, aqui a gente vê uma caixa desalinhada, né? E isso pode, inclusive, gerar um acidente na rodovia. E outra coisa importante é que ele fala do tempo, né, de jejum dessas aves, e pensando, ele traz para todos os animais que o tempo de jejum não deve ser superior a 12 horas, devendo ser realimentados, mas para as aves isso é ainda mais crítico, porque é o último momento que ela toma água, né? No frigorífico ela não é reidratada. Então a gente não pode aceitar para as aves um jejum superior a 12 horas. Então ele fala, né, da imobilização e contenção dos animais, e aqui ele já fala de animais de maneira geral, não só especificamente das aves, né? Então os pisos eles não devem ser escorregadios. O animal não deve vocalizar por pressão. Então, o que que seria isso daqui? É aquele momento em que, vamos supor, o animal entra no box de sensibilização e aí a hora que fecha a pescoceira, esse animal grita, né? Ou vocaliza, na verdade. Então, isso está relacionado a uma vocalização por pressão, isso não deve ocorrer. É, a gente sempre tem que utilizar, como eu falei desde o começo, materiais que atenuem o ruído, né, de bater, principalmente de metal com metal. E as pessoas também devem diminuir os gritos, como a gente já conversou, assovios de ar. Então, o escape de ar
do box, por exemplo, né, mal regulado também pode assustar os animais. A gente deve prevenir qualquer saliência pontiaguda para não ferir os animais, então tem que tomar cuidado com isso, ou movimentos bruscos que possam fazer com que o animal se bata na estrutura e cause algum machucado nesse animal, né, e que posteriormente vai virar um hematoma. Não é permitido suspensão ou içamento dos animais, exceto das aves, né, porque elas são penduradas pela pata. O uso indiscriminado e inapropriado do material de insensibilização, a imobilização mecânica pelas patas dos animais, que não sejam, né, os ganchos que são usados para frangos e para avestruz, como único método de imobilização. Então, esses animais eles não devem ser imobilizados pelas patas, a não ser nessas duas espécies. Fratura das patas, cortes ou tendão ou cegueira dos animais para mobilizá-lo. Então, com o objetivo de imobilizá-lo, isso não pode ocorrer. Então, aquele corte que se faz, eu tenho um bovino, vou fazer um corte no tendão para esse animal cair, né? Isso, obviamente, não é permitido. O corte da medula, né? Com uma faquinha, uma pontilha que se usa para fazer, se usava antigamente, né? Hoje em dia é proibido também, né? Ou corrente elétrica inapropriada, né, para imobilizar os animais. Isso daqui seria a eletroimobilização. A gente vai tratar um pouquinho disso mais para frente, mas também não é permitido você utilizar corrente elétrica para imobilizar o animal, né, diferentemente do que seria causar a insensibilização dele. Aqui traz um pouco o desenho da construção, né, do frigorífico, aqui da área de espera, pensando em bovinos nesse caso, mas tem vários pontos aqui que podem ser inclusive usados para suínos, para ovinos, para caprinos, né? Então ele fala que os animais eles devem ser conduzidos num único sentido. E esse curral aqui de espera, ele mostra isso pra gente, né? Os animais entram por esse corredor aqui, da lateral, né? E quando eles vão para o box de sensibilização, eles vão por esse corredor do meio. Então você não tem mistura de lote, né? E esses animais têm um único sentido aqui dentro do curral. Além disso, esse curral aqui no caso tem uma proteção externa, né? Uma cerca viva que protege do ruído e também do vento, né? Alguma coisa que possa vir pelo vento também tem uma certa um pouco barrado, né? Então isso também é interessante. Você tem pisos antiderrapantes aqui, ó, nos locais de mais crítico, então na saída da porteira, na entrada da porteira, no corredor, eu tenho pisos antiderrapantes. Eu tenho os bebedouros de água para que esses animais possam se hidratar enquanto esperam o abate. E um ponto importante que ele traz no capítulo 7.5 é que o animal tem que ter espaço suficiente para se deitar, levantar, dar uma volta ao redor do corpo dele. Então ele tem que ter espaço suficiente para descansar aqui nessa área do frigorífico. Então, o capítulo 7.5.4, né, o artigo, ele traz os cuidados com os animais nos seus locais de estabulação. Então, esses animais devem ter acesso à água, né, como eu mostrei para vocês, os bebedouros, iluminação adequada, né, então isso é importante. Eles têm que ter uma condição climática adequada também, então o uso de ventilação, de nebulização, né, então todos os cuidados que eu preciso ter do ponto de vista bioclimático também com esses animais nesse local de estabulação. Então, o uso, como nesse caso aqui é para bovinos, né? Aqui é para aves, então o uso de ventiladores, o uso de nebulizadores. E é claro, você tem toda uma ciência por trás disso, de como é a melhor distribuição, né, desses equipamentos para uma melhor condição bioclimática, mas você já tem hoje informação para isso. O que o artigo traz para a gente é que você tem que ter esses cuidados com os animais. Bom, é isso nessa parte. A gente volta já já com mais informação. Obrigada.